Fala, galera, vamos começar a trabalhar a parte de intranet e extranet. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o conceito. Então, pensem comigo. Eu tenho uma rede na minha casa com 5 computadores. Cada computador pode acessar a internet, a gente consegue trocar arquivos, trocar informações. Eu tenho uma única impressora, mas todas as máquinas da minha casa conseguem imprimir. Pergunto eu, isso é uma intranet? Será que eu tenho uma intranet na minha casa? O que você acha? Fala para mim. Galera, de jeito nenhum. Eu não tenho uma intranet na minha casa, primeiro porque eu não sou uma empresa. Segundo, porque eu não tenho necessidade de implementar serviços da internet no meu âmbito doméstico. O que a gente tem na internet? Páginas, e-mail, chat, VoIP. E para que eu vou querer isso dentro da minha casa? Para que eu vou querer ter um e-mail interno só para mim e para minha família? Fala sério. Se a minha filha quiser deixar um recado para mim, ela faz um papelzinho, bota na geladeira com imã para eu ler. Não precisa me mandar um e-mail. Agora, dentro de uma empresa, de um prédio lá com centenas de funcionários trabalhando, é interessante que haja um correio eletrônico interno para comunicação entre os diversos setores da instituição. Um funcionário operacional pode mandar um e-mail para um diretor. É possível. Então, esse e-mail da intranet vai ser oferecido com recursos da própria intranet, da própria empresa, para aquela comunicação ali interna. É possível que a empresa precise compilar dados em páginas para os seus funcionários. Até pouco tempo atrás, eu me recordo que os ramais eram entregues para os funcionários impressos. Um relatório com os ramais. Hoje em dia, isso não existe mais. Primeiro que os ramais foram substituídos por serviços de VoIP, de voz sobre IP. A gente tem a comunicação sem a necessidade de decorar números, né? A gente vai poder procurar provavelmente por nomes dentro de um aplicativo. E segundo, que as informações podem ser todas digitais. A velha no papel, a gente falava que era analógica. Então, a gente vai reduzir informações analógicas e vai ter mais informações digitais. Os sistemas hoje eles estão cada vez mais baseados na web. Então, é possível que, através do navegador, se realize consultas às bases de dados, verifique produtos. E a intranet ela pode proporcionar isso de uma forma independente da internet, com a própria infraestrutura da instituição. Então, eu quero colocar para vocês que a intranet ela é comumente utilizada em empresas e ela difere da internet porque o conteúdo dela é privado, mas ela utiliza a mesma tecnologia da internet, ela faz as coisas da mesma forma. Então, vamos pegar essa teoria documentada. Vamos embora. Observem uma definição de um livro de sistemas de informação do O'Brien. Uma intranet é uma rede dentro de uma organização que utiliza tecnologias da internet. O que são as tecnologias da internet? TCP/IP. Ela vai utilizar toda a arquitetura TCP/IP. Ou seja, se eu quiser utilizar o e-mail, eu vou trabalhar com SMTP, POP, IMAP. Se eu quiser trabalhar com páginas, eu vou utilizar HTTP, HTTPS. Então, são os mesmos navegadores. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge. Os servidores vão ser proprietários, vão ser privados, mas equivalentes aos da internet. Servidores web, de e-mail, de FTP. Os mesmos serviços que a gente tem na internet, a gente vai poder ter na intranet. Publicação em bancos de dados de documentos de hipermídia em HTML e assim por diante. A intranet ela vai propiciar um ambiente como o da internet dentro da empresa, possibilitando o intercâmbio, comunicações, colaborações e suporte aos processos de negócio.
o objetivo da intranet sempre vai ser trazer alguma benesse. Redução de custos, aumento da comunicação, melhoria de processos, alguma otimização. Uma intranet, ela é protegida por medidas de segurança, por senhas, os usuários vão ser devidamente autorizados, criptografia e firewall para impedir invasões, possibilitando dessa forma acesso a usuários autorizados na internet. A intranet de uma empresa também pode ser acessada por intranets de clientes, fornecedores e outros parceiros. Aí a gente tem o nome de extranet. É um outro conceito que vai ser melhor abordado adiante. Agora, jogando no Google, conceito de intranet. Por incrível que pareça, tem muita questão de prova que pega essa definição. Veja que no Google, a gente vai ter no dicionário a intranet como sendo uma rede local de computadores circunscritas aos limites internos de uma instituição, na qual são utilizados os mesmos programas e protocolos, ou seja, a mesma tecnologia. Galera, fazendo um quadrinho aí com as principais características de cada uma, lembrem que a intranet é uma rede privada, a internet é uma rede pública. Essa é a principal diferença. A intranet usa TCP/IP, a internet também. A intranet vai ser acessada por funcionários. A internet vai ser acessada pelo público em geral. A intranet vai ser uma rede cliente-servidor. E a internet também. Na minha casa, eu não tenho uma rede cliente-servidor. Na minha casa, agora se eu tivesse que classificar a rede da minha casa, eu vou chamar de rede doméstica, eu vou chamar de rede LAN, de uma rede local. A minha rede é uma rede ponto a ponto. Eu não tenho servidores. Todos os computadores, eles compartilham e demandam o acesso a informações. Então, eu não tenho servidores em casa. As empresas vão ter equipamentos com grande capacidade de processamento, grande capacidade de armazenamento para atender demandas específicas, para oferecer serviços. Então, as empresas vão ter a mesma tecnologia, sendo que a infraestrutura da intranet é privada. Enquanto a infraestrutura da internet ela é compartilhada, no sentido de que várias empresas investem no seu núcleo, no seu backbone, nos cabos transoceânicos, nos canais de satélite, nas fibras óticas. Na internet, quando a gente troca informações, as informações trafegam por várias redes. Na intranet, tudo é da própria instituição. Legal? Pessoal, eu só não entendi esse conceito de extranet. Só existe extranet se a gente tiver intranet. É uma premissa. Qual é o conceito da extranet? É uma extensão da intranet. Essa extensão da intranet se dá para não funcionários, ou seja, para aqueles que são devidamente autorizados, mas que são, de alguma forma, parceiros, como clientes, como fornecedores. Qualquer um não, meu filho. Se fosse qualquer um, era pública. A extranet continua sendo um acesso privado, no sentido de ser restrito para usuários cadastrados. Mas eu vou poder ter aqui parcerias, eu vou poder, por exemplo, eu sou do INSS, eu posso estender a base de dados do INSS para a Receita Federal. Eu sou da polícia, eu posso estender para o Ministério da Justiça, eu posso estender para os Ministérios Públicos. Então, parcerias que permitam acessar a minha intranet
de fora caracterizam a extranet. Legal? Maravilha. Agora, pessoal, a gente vai começar a resolver questões e a partir das questões a gente vai lapidando a teoria e dirimindo dúvidas. Vamos ver. Primeira questão. As intranets utilizam tecnologias da internet. Perfeito. Para viabilizar a comunicação entre os empregados de uma empresa. Intranet, empregados de uma empresa. Empregados que agora tendem a ser chamados de colaboradores. Permitindo-lhes compartilhar informações e trabalhar em conjunto, né? Trabalhar de forma colaborativa. Então, essa questão está certa. Vamos para a próxima. É correto conceituar intranet como uma rede de informações internas de uma organização? Sim, uma rede interna. Até aí está legal. Que tem como objetivo compartilhar dados e informações para seus colaboradores, seus funcionários, seus empregados. Usuários devidamente autorizados a acessar essa rede. Certo ou errado? Maravilha. Ok? Vamos para a próxima. Telebrás. A rede intranet, aqui já aparece um pouquinho com aquela definição lá do dicionário do Google. Circunscrita aos limites internos de uma instituição, utiliza os mesmos programas e protocolos de comunicação da internet. Fato. É isso que caracteriza a intranet. Usar a tecnologia da internet dentro de uma empresa. Mas é restrita a um conjunto específico de usuários, que são os funcionários, que para acessá-la devem possuir um mecanismo de autenticação, um login e uma senha. Então, a questão da Telebrás está certa. Vamos para a próxima. As redes intranet e internet, observem que internet, como é o nome da rede, tem o I maiúsculo. Intranet não é o nome da rede, é uma tecnologia. Então, as redes intranet e internet não têm obrigatoriamente relação entre si. O que ele está querendo colocar aqui? Eu não dependo da internet para ter uma intranet. Como assim? Se eu tenho um prédio, imagine aí, aqui é um prédio, e quero montar uma intranet, eu vou ter um computador e vou configurar ele como um servidor de e-mail. Eu vou ter um computador, vou configurar ele para transferência de arquivos. E outro, eu vou configurar para páginas web. E aí os funcionários vão estar trabalhando dentro da instituição com os seus computadorzinhos lá, suas estações de trabalho, acessando e-mail, acessando páginas desse ambiente privado. Aqui é a intranet. É possível que essa rede acesse a internet. Mas se porventura a internet parar de funcionar, qual vai ser o impacto dentro da intranet? Nenhum. Os funcionários vão poder continuar trabalhando. Isso já caiu em algumas provinhas. Se um funcionário acessa a intranet e a internet, se a internet parar, o que acontece? Nada. Ele continua trabalhando. Porque você vai considerar que a intranet tem os servidores dentro da própria rede. Essa infraestrutura proprietária vai oferecer aqueles serviços internamente, independentemente da internet. Os serviços estão disponíveis dentro da instituição. Então, eu tenho os meus próprios cabos, eu tenho os meus próprios roteadores. Essa é a ideia da infraestrutura proprietária. Agora, por que às vezes, o teu conhecimento prático pode te atrapalhar na prova? É possível que você tenha uma matriz em São Paulo e tenha filiais espalhadas pelo país. E que essas filiais queiram acessar a intranet.
Seria muito custoso que uma empresa investisse em uma infraestrutura proprietária para isso. Imagina, eu tenho no Rio de Janeiro, meu desenho, eu tenho lá no Rio de Janeiro uma filial querendo acessar a matriz em São Paulo. Eu não vou querer investir em um cabo para ligar isso. Eu vou querer acessar através da internet, porque a internet é barata. A internet hoje tem um custo baixo. Então, é possível que eu queira acessar a intranet através da internet. E desde que você seja funcionário, isso é possível. Inclusive, hoje em dia, depois da pandemia, o home office só aumentou. Tem um monte, inclusive, de servidores públicos, um monte de serviços públicos que estão tendo uma eficácia muito maior com a implementação do home office. Hoje, dependendo do concurso, por exemplo, fiscal, 70% dos fiscais já estão trabalhando, aderindo ao home office. Aumentam a produtividade, aumentam as metas e aumentam também a qualidade de vida. Trabalhando de casa, acabam muitas vezes trabalhando mais, são mais produtivos e também mais felizes. Agora, para eles poderem acessar a intranet, eles não estão fisicamente dentro do escritório, dentro da empresa. Então, eles vão precisar da internet. Aí, nesse contexto, a internet se torna necessária, mas porque eles estão fora da empresa. E a internet, ela é uma rede pública. Se um fiscal, trabalhando em home office, acessa a partir da internet uma rede privada, essas informações, ao trafegarem na rede pública, vão poder ser interceptadas. Logo, é importante que se implemente um mecanismo de segurança. É importante que se faça o quê? Uma criptografia, que se crie um túnel virtual para que esse tráfego seja seguro. Essa tecnologia é chamada de VPN. O que é isso? Rede privada virtual. Agora, eu preciso que você entenda que a rede privada virtual é uma tecnologia que vai permitir o tráfego seguro através de uma rede pública. Não é exclusiva da intranet. É para qualquer comunicação que implique segurança. A VPN vai utilizar técnicas de criptografia, de tunelamento, para que a gente possa utilizar uma rede pública para o tráfego de informações privadas. Ok? Então, vamos continuar, vamos brincar. A rede intranet, circunscrita aos limites internos de uma instituição, utiliza os mesmos programas e protocolos de comunicação da internet. Essa já foi. Restrita a um conjunto específico de usuários que precisam de um login e senha. Legal. Agora, vamos continuar. CRA de Goiás. As redes intranet e internet não têm obrigatoriamente relação entre si. Vamos ver a explicação dele. Pois os serviços da intranet são acessíveis somente ao público interno de um órgão com acesso à rede local, enquanto os serviços da internet são acessados pelo público em geral. Essa questão foi considerada pela banca como certa. Quando ele diz que não tem obrigatoriamente relação entre si, ele está querendo dizer que elas não dependem uma da outra. Para ter uma intranet, eu não dependo da internet. E para ter internet, a intranet não nasceu antes. Então, esse é o contexto. Eu posso ter uma intranet sem internet. Legal? Professor, mas a intranet usa tecnologia. Isso, usa tecnologia, só não usa infraestrutura. Necessariamente. A infraestrutura da intranet é própria. Professor, mas é possível acessar de fora? É possível. Aí, o meio mais barato é a partir da internet através de uma VPN. Legal. Então, a questão está certa. Vamos continuar.
A área administrativa do INSS informou a todos os servidores públicos lotados nesse órgão que o acesso a determinado sistema de consulta de dados cadastrais seria disponibilizado por meio da internet, em substituição ao acesso realizado somente por meio da intranet. Ou seja, aquele acesso que antes era dentro do prédio lá da intranet, agora pode ser feito a partir da internet. Nessa situação, não haverá similaridade entre os sistemas de consulta. O que você acha? Aí a questão está errada, porque a tecnologia é a mesma. Tanto a intranet quanto a internet vão usar os mesmos navegadores, vão acessar páginas, vão ter uma interface baseada em web. Logo, essa questão está errada. O sistema que eu uso na intranet pode ser igual ao sistema que vai ser disponível na internet. A linguagem utilizada para criar a página pode ser a mesma. A tecnologia vai ser a mesma. Logo, haverá sim similaridade. Por isso a questão está errada. Ok? Haverá similaridade entre os sistemas de consulta, porque sistemas voltados para a intranet são iguais aos sistemas voltados para a internet. Então, essa questão está errada. Ok? Vamos para a próxima. A internet, rede mundial, e a intranet, devido às suas características específicas, quais são características específicas para mim? A internet é pública e a intranet é privada. Agora, a tecnologia é a mesma. Operam com protocolos diferentes. Aí ficou errado, pessoal. Elas vão operar com TCP/IP. Os protocolos são os mesmos. Por isso a questão da PF está errada. Se eu quiser acessar páginas na intranet, HTTP, HTTPS. Se eu quiser enviar e-mail, na intranet, SMTP. E por aí vai. Mesma tecnologia. Uma rede de computadores apresenta as seguintes características. Utiliza TCP/IP. É embasada no modelo web, que é o modelo de páginas acessadas pelo navegador. Oferece serviço de e-mail, transferência de arquivos ao FTP e acesso a páginas HTTP a um conjunto restrito de usuários internos de uma empresa privada. Essas características vão conceituar uma intranet. Gabarito aí, gente. Letra D de delta. Ok? Vamos para Cuiabá. Quanto aos conceitos básicos de intranet e internet, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Os protocolos usados na intranet são basicamente os mesmos da internet. Certo ou errado? Certo. Professor, mas eu sou chato. Fala. Ele colocou basicamente. São exatamente ou são basicamente? Ele coloca basicamente para que ninguém entre com recurso alegando que há uma especificidade. Galera, quando a gente pensa em protocolos, são dezenas de protocolos. Existem muitos protocolos. Então, quando a pessoa elabora a questão, ela, de certa forma, ela quer evitar recurso, ela não quer dar margem a recurso, você vê que ela abre um pouquinho, mas isso não torna o item errado. Os protocolos usados na intranet são os mesmos da internet. São os mesmos protocolos base, TCP/IP. Ok? Então, o item 1 é verdadeiro. Se o item 1 é verdadeiro, eu já posso eliminar o item, a letra B. Item 2. Tanto na intranet como na internet, a principal interface de trabalho é o browser. Sim. A principal interface de trabalho, qual é o programa mais usado na internet? É o navegador.
É o browser. A maior parte dos serviços, inclusive, tem migrado para o ambiente web. Antigamente eu usava o Outlook, agora eu uso o Webmail. Antigamente eu instalava o WhatsApp, agora eu uso o Web WhatsApp. Antigamente eu tinha o Word e Excel na máquina, agora eu tenho o Word e Excel na nuvem, eu acesso a partir do navegador. Então a gente tem uma convergência cada vez maior para a web. O item 2 é verdadeiro também. Se o item 2 é verdadeiro, a letra C já rodou. Ok? Item 3. A internet só existe graças à junção de várias intranets. Aí ficou horroroso. Galera, a internet, ela surge no final da década de 70, vamos colocar nos anos 80. O conceito de intranet surge em meados da década de 90, quando os fabricantes, né, de tecnologia começam a oferecer às empresas um modelo de internet confinado para aquela instituição. Começam a implementar as intranets. Aí eles dão esse nome. Vejam que a intranet, esse conceito que foi criado por administradores, né, ele surge mais de uma década depois do surgimento da internet. Então essa questão, o item 3, está errado. Só existe graças à junção de intranet? Não. A internet é a rede das redes. É lógico que a internet pode ter redes locais, metropolitanas, extensas, intranets, extranets. A internet é a rede das redes. Mas essa condição está errada. Por isso o item 3 está falso. O gabarito aí é o quê, gente? Letra A. Ok? Vamos para a próxima. Vamos lá, galera. Questão do IBGE. Sobre o significado dos termos internet e intranet, considere as afirmativas a seguir. Item 1. São sinônimos? Não, não são sinônimos. Por quê? A internet é uma rede pública e a intranet é uma rede privada. Essa característica já as diferencia. Logo, não são sinônimos. São sinônimos em qualquer contexto, tanto tecnológico como de utilização? Não. No contexto tecnológico, utilizam as mesmas ferramentas, os mesmos programas, os mesmos protocolos. Mas, a nível de utilização, são diferentes. Porque a internet pode ser acessada por qualquer pessoa, é pública, enquanto a intranet está restrita aos funcionários da instituição. Então, o item 1 é falso. Se o item 1 é falso, já eliminei duas alternativas. Agora, item 2. A intranet, esse item 2 que é o X da questão aí, ó. Presta atenção. A intranet não pode ser acessada remotamente via internet sem autenticação. Vamos pegar a definição da intranet lá no início da aula? Observem no livrinho lá do O'Brien. Uma intranet é protegida por medidas de segurança, como senhas, criptografia e firewalls, possibilitando dessa forma acesso a usuários autorizados. Se qualquer um, se eu tivesse a possibilidade, olha o item 2, se eu tivesse a possibilidade de acessar a intranet via intranet sem autenticação, a informação era pública. Logo, quando o examinador coloca que a intranet não pode ser acessada remotamente via internet sem autenticação, o item 2 está certo. Por quê? Para que possa, tem que ter autenticação. Veja, no item 2, quando ele diz a intranet não pode ser acessada sem autenticação, é a mesma coisa que dizer que a intranet pode ser acessada com autenticação. Então, o detalhe aí é a lógica. A intranet é uma rede privada. Ela pode ser acessada remotamente? Sim. Mas o usuário tem que ter o quê? Um login, uma senha. Ele tem que se autenticar. Porque se ele não se autenticar, aquela informação pode ser acessada por qualquer pessoa. Aí deixa de ser uma intranet e passa a ser uma
internet. Ok? Então, a intranet não pode ser acessada remotamente sem autenticação. O item 2 está correto. Legal. Se o item 2 está correto, não pode ser a letra C. Eu vou ficar entre a B e a E. Agora, vamos ver o item 3. A intranet é usualmente empregada em ambientes corporativos. Isso é verdade. Em empresas. Eu não vou empregar uma intranet no âmbito doméstico. Ela é empregada em âmbitos corporativos, com acesso limitado, restrito aos funcionários da instituição. Então, o item 3 é verdadeiro. Gabarito aí, letra E. Ok? Vamos para a próxima. Questão da Federal de Pernambuco. Uma extensão de intranet de uma empresa. Extensão de intranet. Isso, para mim, já é definição de extranet. Qual o conceito de extranet? Estende a intranet a parceiros. Uma extensão de intranet de uma empresa que permite acesso externo controlado, por exemplo, a parceiros comerciais, fornecedores e clientes, e que isola de todos os demais usuários da internet com restrições de segurança, tem recebido um nome específico a saber, extranet. Então, gabarito aí, gente. Letra A. Professor! Fala. Não é possível acessar a intranet de casa sem senha? Não. Por quê? Se você puder acessar sem senha, o teu vizinho pode, a tua tia pode, e aí não é intranet. Se eu puder acessar sem senha, aquela informação é pública. Qualquer um vai poder acessar. Daí, eu não posso chamar de intranet uma coisa que é pública, porque a intranet é uma rede privada. Então, todo acesso através da internet a uma intranet necessitará de mecanismos de autenticação, que pode ser o uso de uma senha, pode ser um certificado digital, um token, um acesso biométrico. Eu vou ter que ter um mecanismo para deixar aquela informação privada. Porque se não tiver senha e eu puder acessar a partir da internet, aquilo não é privado, é público. Então, a mesma coisa acontece com a extranet. A extranet, ela tem que ter restrição de segurança. Eu vou precisar cadastrar as pessoas que vão acessar. Vão ser pessoas devidamente autorizadas. Senão, a informação fica pública. Extensão da intranet, voltada para parceiros comerciais, fornecedores, clientes. Gabarito, letra A. O que é a letra B? É o sistema de hipertexto, né? Sistema de páginas. Se alguém perguntar o que é www, é um protocolo? Não, é um sistema de hipertexto. O que é uma rede social? Instagram, Facebook, WhatsApp. Vai ser uma rede onde pessoas vão poder se relacionar, trocar informações, ver os amigos dos amigos. Características de uma rede social. Lan House. LAN é uma rede local. Lan House normalmente é para atender o público, para oferecer serviços de impressão, acesso à internet. E a Ethernet é uma rede cabeada. As redes locais, elas podem ser cabeadas ou sem fio. Quando a rede local é sem fio, normalmente usa o padrão Wi-Fi. Quando a rede local é cabeada, normalmente usa o padrão Ethernet. Ok? Vamos para a Polícia Federal. A internet pode ser dividida em intranet. Já está errada a questão. Eu não posso dividir a internet em intranet. Eu posso dizer que a internet é a rede das redes, que ela é formada por inúmeras redes, mas eu não vou dividir o conceito de internet em intranet. Lembre que intranet surge muito depois, inclusive. A internet pode ser dividida em intranet
restrito aos serviços disponibilizados na rede interna de uma organização e extranet com os demais serviços. Questão errada. Da maneira que ele coloca, ele está dizendo que o que não é intranet é extranet, e como se a internet tivesse essa composição. Errada a questão. Beleza? Vamos continuar.